Gente, é impressão minha ou essa loja do Oxo brota do nada? Cara, a gente fecha o olho e vira Oxo. Corre o risco da gente trabalhar e quando voltar, a casa virou um Oxo. Vocês estão sabendo da nova epidemia que está rolando aí fora? Chama Oxo. Se você mora em São Paulo, provavelmente também notou que nos últimos tempos a rede Oxo se espalhou num ritmo acelerado pelos bairros da cidade. Fenômeno no mercado de proximidade, a varejista mexicana chegou ao país no final de 2020, seguindo um modelo enxuto. São pequenas lojas que oferecem food service e produtos essenciais. No Brasil, a operação que deve chegar a outras regiões é comandada pelo Grupo Nós, responsável pelas marcas Oxo e Shell Select. A expansão crescente e o nome incomum viraram meme nas mídias sociais. E para explicar a pronúncia correta, a rede usou as próprias fachadas das lojas e vídeos bem-humorados na internet. Tô aqui naquele mercado da esquina. É o Oxo? Oxo? Eu não sei. A gente fala Oxo. Mas pode falar como quiser. Tem ótimas promoções aqui no Oxo, Oxi. É Oxo. Mas pode falar como quiser. Que delícia. Como é que é mesmo o nome daqui? É Oxo, Xoxo. É Oxo. Eu sou Adriano Sobugato e neste episódio a gente quer saber qual é o papel da tecnologia no processo de expansão do Oxo. Afinal, em apenas 3 anos desde que desembarcou por aqui, já são mais de 350 lojas próprias. Para entender a tecnologia que move a Oxo, juntamente com a Fernanda Vasconcelos, eu vou receber a Keila Pereira, gerente de sistemas do Grupo Nós. Bora lá para a conversa? Keila, eu não posso começar nosso bate-papo por outro assunto. Primeiro, a pronúncia correta é Oxo? É isso mesmo? É isso mesmo, é Oxo. Boa. E segundo, conta um pouco pra gente sobre essa rede que tá mexendo com o mercado, já virou meme nas redes sociais, praticamente uma febre aqui em São Paulo. A gente fala, pô, tem uma loja a cada esquina, você tá andando pelo... Opa, de repente apareceu uma loja lá que não tinha antes, né? Quantas lojas já foram inauguradas e qual que é a estratégia por trás dessa expansão tão acelerada? Primeiro, assim, eu queria dar um passinho para trás e falar para você, assim, da onde vem a Oxo, na verdade, né? A Oxo, na verdade, dentro do Brasil, ela pertence ao Grupo Nós, que é uma joint venture, e dentro dessa joint venture tem 2 grandes marcas, que é uma dos mercados Oxo, né? E tem as lojas de conveniência, que são da Shell Select, né? Então, tem essas 2 frentes. É uma joint venture formada pela Fenza, então a Fenza trouxe aí para o Brasil a marca Oxo, e pela Raizen, que acabou entrando aí com as lojas Shell Select, que já são bem grandes, principalmente na frente de franquias, né, no Brasil inteiro. E a Oxo é um mercado mexicano, né, começou no México em 1977, também quando você vai no México, né, você já teve a oportunidade de ir no México, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o mercado Oxo no México, mas dentro do México você é como está o Brasil, né, você, né, tropeça em cada esquina tem um mercado Oxo, então é um pouquinho da proposta de valor da empresa. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem mais de 350 lojas, então a gente já bateu um marco aí, em 3 anos, aí, quase 3 anos de vida, um pouco menos de 3 anos de vida, a gente já bateu um marco de mais de 350 lojas só da bandeira Oxo, fora a bandeira Shell Select, né? E estamos crescendo bastante. E acho que um pouquinho dessa proposta, da proposta de valor de ter esse mercado perto mesmo, converge ali com o propósito da companhia, né, que é aproximar e facilitar para uma vida melhor. Então, cada vez mais ela está mais perto do seu cliente de fato. Então, por isso que a gente acaba vendo bastante Oxo aí, mercado Oxo espalhado aí no momento por São Paulo. Aproveitando, às vezes eu converso com umas pessoas, falam assim, não, no México tem 17 mil lojas, não, tem 14 mil, outras tem 23 mil. Você tem aí um número de quantas Oxo tem no México? De cabeça não sei o número exato, mas tem assim, uma quantidade bem grande mesmo, de fato, em torno aí de 19 mil mais ou menos, não sei o número exato. Além do México também tem no Chile, tem na Colômbia e tem no Peru. E a intenção da Oxo é espalhar para o Brasil inteiro ou ficar bem regionalizado aqui no Sudeste, enfim? Entendo que a estratégia da empresa, sim, a gente tem uma projeção de expansão, que no momento é segredo, né? Que tem uma estratégia de expansão, mas de fato a gente tem uma meta aí agressiva de expansão aí pelo Brasil em si. Legal. Keila, 350 lojas em 3 anos é praticamente mais de 100 lojas por ano, é impressionante realmente, né? Você é gerente de sistemas do grupo. Você pode falar um pouco sobre o papel da tecnologia nesse processo? Imagino que deve ser uma loucura esse monte de inauguração.
Sim, né? Eu acho que assim, a gente começa um pouquinho antes, né, da inauguração da primeira loja, os papéis de tecnologia, porque assim, a tecnologia em si, ela é base, né? A tecnologia é o alicerce do todo. Então, acho que o nosso papel ela começa na definição, de fato, da estratégia da empresa como expansão, né? Comecei aqui, eu brinco quando tudo era mato, né? Que a gente começou a definir quais eram as estratégias, de fato, quais eram os sistemas, qual era a arquitetura que a gente ia utilizar para ter um alicerce ali para fazer essa expansão como um todo. Então, a gente define a tecnologia ali como um papel, de fato, estratégico, entender quais são as principais ferramentas, aonde a gente quer chegar, como a gente vai expandir ali por ano, né? E como que a gente vai fazer essa base aí para a gente fazer, né? Eu brinco que depois que o alicerce está pronto, fica um pouco mais fácil, né? Você estrutura, né? É quase uma cópia e cola, não tão fácil assim, né? Mas para a gente começar a fazer, de fato, essa projeção. E o recurso tecnológico é tudo, né? Porque quando você chega lá na ponta, né, de uma loja pronta, você vai lá comprar sua mercadoria, a gente vê a nossa mercadoria com um cupomzinho fiscal, né? Mas a gente esquece tudo que está por trás daquilo, né? Quais são as conexões que estão ali dentro e o que a gente propicia, de fato, para a gente conseguir gerar esse item lá disponível no momento, na hora que, de fato, o nosso cliente precisa. E vocês têm algumas premissas, algum guia para poder fazer esse trabalho? Como é que funciona? Acho que assim, a primeira meta que eu sempre falo quando a gente vai definir tecnologia é saber onde a gente quer chegar. Independente do grau, do tamanho da empresa. Onde você quer chegar ao longo dos tempos. Você vai querer expandir loja física, você vai querer expandir, de fato, um e-commerce. E a nossa estratégia aqui é um pouco mais focada na loja física. A gente até inaugurou em dezembro do ano passado o nosso e-commerce, né? Também focados aí nos principais aplicativos, no iFood, no Rappi. Mas o foco maior da empresa hoje é a expansão de loja física. E para isso a gente precisa olhar tecnologicamente o que a gente precisa, né? Então, assim, a gente precisa, quando a gente fala do varejo em si, a gente precisa garantir o abastecimento de loja, ou seja, a mercadoria está lá na ponta, a gente precisa de um PDV operando ali e pensar também no futuro fazer as principais conexões, por exemplo, de um próprio e-commerce, que a gente vai precisar de um PDV, uma estruturação de um retiro de loja, por exemplo. Então, acho que a base de definição de quais foram, por exemplo, o RP, né, qual foi a base estratégica do que a gente, de fato, queria ali, foi de acordo com a estratégia de expansão. Então, a gente definiu a base, né, de todos os sistemas para qualquer varejo, né? Fê, a gente precisa entender o que de fato a gente precisa ali, principalmente para a parte de mercadoria, que é o que chega na ponta da loja, né? Então, eu preciso definir meu RP para saber, entender qual é o estoque, quais são os itens que giram principalmente, começar a olhar para a base de dados para entender quem são meus clientes, quais são os produtos que giram mais também e o que eu vou ofertar de fato. Então, acho que a base da tecnologia, ela gira muito em torno ali do negócio, de onde a gente quer chegar. E, óbvio, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, porque depende muito do ponto do varejista, de qual varejista e qual budget você tem por trás, qual capacity que você também tem ali para você fazer um processo de expansão ou muito agressivo, como a gente tem feito, ou um processo de expansão um pouquinho mais restrito. Até muitos me perguntam, qual é o melhor sistema para a gente conseguir fazer uma expansão, ou então para eu conectar um varejo? E a minha resposta é muito simples, não existe sistema ruim. Tem sistemas adequados à estratégia de cada empresa. Então, acho que toda vez que você vai definir algum sistema, a primeira coisa que você precisa definir é onde você quer chegar, entender toda a tua capacidade ali, fazer uma análise do que você tem para você conseguir, de fato, definir quais são os sistemas, o que você vai conectar de fato para você conseguir entregar o principal, que é o teu serviço, o teu produto para o teu cliente final. Legal. Keila, qual que é a tua estrutura hoje de TI aí? Você conta um pouco do departamento, quantidade de pessoas que você tem, enfim. Então, hoje a gente tem um time, bem misto, né? Porque assim, quando a gente fala um pouquinho de empresas, né? A gente sempre tem um time que é a estrutura, que é a base CLT, que fica aqui um pouquinho no escritório, e tem a base PJ, porque assim, para a gente conseguir um grau de expansão muito rápido, a gente não consegue, né, pegar todo o capacete e estruturar aqui muito rápido. E a gente fala que é uma família, porque independente se é CLT, se é PJ, tá todo mundo aqui dentro, né? E a gente tem um time bem amplo, principalmente quando a gente fala de PJ, e tem muitas empresas que a gente acaba incorporando para a gente conseguir, de fato, fazer os entregáveis, fazer as implantações, fazer os desenvolvimentos devidos, fazer implantações de projeto. Então, quando você fala assim, quem é seu time? Nossa, é muito amplo, mas, em geral, hoje a TI está dividida em 3 gerências aqui, né, de sistemas, de infraestrutura e de projetos, e cada frente ela é baseada, ou seja, uma quantidade de pessoas de fato CLT, que a gente incorporou aqui, e o time, que é PJ, que é a maior parte até para dar o suporte a todo esse processo de expansão. Após a entrega da loja, imagina, você contou um pouco da estrutura, né, que você faz antes, mas depois que vocês entregam, o time de TI continua acompanhando? Como é que é isso para garantir que a loja está seguindo ali o que foi planejado, até em termos de eficiência?
Super, né? A gente tem um time aqui que trabalha na parte da sustentação da loja, porque a loja não pode parar de operar, né? Então, o cartão do nosso cliente, principalmente hoje em dia, que todo mundo paga com Pix, com cartão, ninguém tem mais dinheiro, né? Muito difícil. Então, a gente precisa garantir, de fato, que o PDV está funcionando, que o link está funcionando, que o preço chegou na ponta da loja, né? Então, a gente tem toda essa estruturação para garantir, de fato, que a loja consiga receber o seu fornecedor, dar a entrada da nota fiscal para vender aquele item. Entender todo um processo ali que a gente chama de time de suporte, né, que ele tem essa conexão muito mais próxima da loja, para manter aquela operação circulando, né, porque sempre são duas frentes, né, Fê? Quem olha para frente, ou seja, quem vai continuar olhando o crescimento, maturando aquele processo de loja, proporcionando novas tecnologias, proporcionando melhorias de processos ali dentro da loja, ou seja, a parte de conexão para frente ali de tecnologia, e para hoje, para agora, porque a gente precisa manter a base ali funcionando, né, a gente precisa manter nossos clientes sendo atendidos, conseguindo comprar ali de forma bem efetiva. Então, a gente tem essas duas frentes. Sim, isso tem a ver até com a próxima pergunta que eu queria fazer. A gente trabalha com implantação de tecnologia, né? E pra gente, assim, na nossa opinião, parece bem nítido que o TI, o pessoal que é responsável por TI nas lojas tem tornado mais protagonistas, assumido um protagonismo maior. Você acha que isso é uma tendência realmente? Você concorda com isso? E você acha que cabe ao TI essa busca por ferramentas para melhorar essa eficiência, para melhorar sempre os indicadores? Hoje, eu não acho ainda que está 100%, mas eu vejo que cada dia mais o mercado está buscando profissionais de TI que entendam do negócio. Então, ele precisa estar... A pessoa de TI precisa estar muito conectada, né? Eu sou uma pessoa que vem de negócio, né? Eu vim em varejo, minha carreira foi sempre no varejo, e vim das áreas de negócio, não passei por algumas áreas de negócio que eu acho que me deram essa bagagem para conseguir entrar dentro de tecnologia. Então, hoje eu me considero, eu tenho uma visão diferenciada por conseguir entender a dor do negócio, que a gente fala sempre de dor, né? Então, eu consigo me colocar lá, né? A famosa empatia, me colocar no lugar do outro, me colocar do lado do meu cliente, mas também consigo me colocar do lado de TI, porque também não é fácil, né? A gente brinca, né? Muitas vezes usa o termo assim, nossa, a gente não é pastelaria, né? A gente ouve muito aqui dentro, porque todo mundo vem com a prioridade, muda a prioridade, mas isso é varejo, né? O varejo é isso, é muito dinâmico, é muito corrido, a prioridade de fato muda muito rápido, isso é fato. E a gente precisa estar preparado, a gente para conseguir entrar em acordo ali com o cliente, e o nosso cliente interno, né? Nosso usuário, seja de que área for, precisam também estar nessa conexão. E eu acho que cada vez mais, né, que o time de tecnologia entender o negócio, ir na ponta, visitar loja, visitar CD, fazer ali a experiência do cliente de fato, né, fazer uma compra lá na loja. Muitas vezes eu converso com pessoas que nunca às vezes visitaram uma loja, né? Não só da gente aqui, mas de concorrentes, amigos que têm de tecnologia. Nossa, nunca fui na loja, não fiz esse passo. Visitar os concorrentes, né, para entender, opa, o que tem de legal? Vamos fazer essa experiência aqui para ver se tem de legal. Quantas vezes eu fui em outra loja para saber. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando surgiu o retiro em loja, acho que a primeira loja que surgiu isso foi Magazine Luiza, em Franca. Eu viajei para Franca, comprar um item, secador de cabelo, né? Não faça conta, para eu saber a minha idade. E aí fui lá e a gente comprou tipo, um secador de cabelo para saber como é que era esse retiro em loja, para a gente fazer esse processo dentro das lojas americanas. Fui na Casa de Bahia também. Poxa, por quê? Você se conecta ali, você entende qual é a tua necessidade, você como cliente, você começa a olhar ali, opa, poderia fazer isso melhor, eles não estão fazendo isso, aquilo, e você traz a dentro de casa e implantar uma solução, né? Você trazer soluções que transformam. E mais, hoje o mercado, né, as pessoas são muito criativas, né? A gente tem muita startup, tem muita solução no mercado. E como eu falei antes, a gente precisa trazer soluções que são adequadas à estratégia da companhia. Então, TI precisa estar, sim, conectada à estratégia da companhia nos próximos anos, como é que vai ser a expansão, quais são os principais serviços que cada área de negócio quer disponibilizar de fato, para conseguir olhar para o mercado e falar, opa, essa tecnologia aqui é interessante, essa tecnologia, sim, se adequa ao momento que eu estou agora. Porque tecnologia a gente tem várias, gente, várias e muito legais, transformadoras, mas serve para mim agora, é o momento que a empresa está, ou é o momento que a empresa quer chegar. Senão a gente vai fazer um investimento ali, né? Porque tecnologia é um investimento, né? É um investimento para ter ganho financeiro, para ter ganho operacional. E quando você aplica aquilo, opa, joguei o dinheiro fora, porque ou não se conecta com nada que você tem, ou seja, daquela arquitetura que você tem de sistemas, ou não conecta com o teu negócio, né? Você não vai conseguir rentabilizar, ou você não vai conseguir um ganho operacional que você imaginou que tivesse. Então, eu acho que esse match de tecnologia com o negócio, cada vez mais próximo do negócio, traz esse ganho para as corporações. E para entender o momento da empresa também, né? Porque tem muita coisa legal, mas não se aplica agora. Isso, exatamente. Enfim, né? Legal. Kela, você tem como você disse, você tem uma experiência muito rica nas áreas de gestão de projetos e de processos. E eu não posso deixar de comentar seu início na carreira na área de prevenção de perdas.
né, que é uma área aqui que a gente tem aqui um histórico aqui muito grande dentro dessa área também. Como é que essa formação contribuiu para a sua trajetória e que valores da área de prevenção de perdas você acha que todo profissional do varejo deveria ter? Um valor que eu acho que tem que ter, eu acho que é você, de fato, estar perto do negócio, estar próximo do negócio. Que quando eu trabalhei em prevenção em perdas, eu me conectava com muitas áreas dentro da empresa. Então, tinha área comercial, porque, sim, prevenção em perdas você tem em todo lugar, né? Você tem controle de estoque, você tem os itens mais roubados, então você fala muito com o fornecedor, junto com o time comercial, você tem a questão financeira, né, do balanço da empresa e tudo mais. Então, permitir essa conexão mesmo de diferentes áreas de negócio me permitiu ter também uma visão holística do todo, né, do processo da empresa, como é que funciona a empresa, né, eu brinco, né, desde montar uma loja, uma base de expansão de loja, né, o que eu preciso para uma expansão de loja, até mesmo um cadastro de mercadoria, né, que eu acho que é o principal coração do varejo ali, que são as mercadorias, né, eu brinco, né, quando a mercadoria nasce e morre, né, porque tem itens que deixam, são descontinuados de comprar e tudo mais, então todo esse processo de abastecimento, logística, eu acho que isso me ajudou muito ao longo da minha carreira, porque eu acho que estar em prevenção em perdas e conectada com várias áreas, conhecer muito bem o negócio, me permitiu progredir dentro do varejo ali, entrando por outras áreas, né? Então, acho que foi uma porta de entrada ampla, né? E me deu bastante conhecimento, bastante bagagem do negócio em si, que eu acho de suma importância, principalmente para o varejo. Legal. E, Keila, quais que são os principais desafios que você tem hoje com essa expansão da OXXO e no TI em si? Os principais desafios é manter a padronização das lojas, né? Enfim. Manter a padronização quando você está de TI, eu acho que não. Mas, assim, você ter uma estrutura padronizada, eu acho que talvez seja difícil, né? Vou te dar uma coisa que eu acho que é muita dor da gente, por exemplo, a parte de rede, né? Dependendo de onde você implanta uma loja, você conseguir uma conexão, né? Por mais que a gente esteja aí no ano de 2023, você estabelecer uma conexão boa de Wi-Fi, às vezes em determinados lugares, ainda é crítico, né? A gente considera básico, né? Você, viver ali, a gente não vive mais sem Wi-Fi, né? Na vida, sem internet. Então, você conseguir, às vezes, né? Porque, assim, a loja precisa disso, precisa desse alicerce, porque como você vai conectar a rede ali para você efetuar um pagamento, fazer as transações financeiras e tudo mais. Hoje, eu acho que, assim, principalmente da parte de operação de loja, é uma das principais dores. Você conseguir ali tanto uma rede básica, de banda larga básica, um backup, para mim, eu acho que esse é o maior desafio. De fato, você ter uma padronização, né? Quando você olha ali, poxa, é muito fácil, de repente você tem um fornecedor que te atende, né, quando você pensa numa expansão no Brasil, né, que assim, eu já não passei expansão aqui, eu passei, por exemplo, na época das lojas americanas, um tempinho atrás, que ela teve aquele boom que mais dobrou de loja, né, e no fator mais crítico que a gente tinha era conseguir fornecedores que atendessem a estruturação de mais forma mais ampla possível, de forma nacional, porque a loja americana é nacional, né, ela tem, tipo assim, fui em loja em Araguaína, cara, que não tem nem aeroporto. Mas é muito bacana isso. E você conseguir fornecedores que atendam a tua parte de infraestrutura mesmo de loja, de atender toda a parte de estruturação, de engenharia de loja, é muito difícil. E você manter a manutenção disso é pior ainda, né? Ou seja, você ter fornecedor de engenharia, tal, de confiança que você consiga isso. Então, de fato, a padronização de uma expansão, principalmente quando você começa a expandir fora, né, de um estado, é que São Paulo já é a capital praticamente do Brasil, né, quando a gente fala da parte financeira de negócio. Mas quando você pega cidades muito menores, que você quer expandir de fato o negócio, se torna muito difícil. Keila, a gente sabe que o varejo em si tem um perfil muito masculino, né? Mais masculino do que feminino, a presença de homens ainda é muito maior. E a tecnologia não é diferente. Para você, como foi essa trajetória? Como é ser mulher nesse ambiente? Olha, Fê, eu vou ser bem sincera que até pouco tempo eu não pensava nisso, né? É engraçado, né? Porque assim, quando eu comecei em prevenção de perdas, eu comecei como estagiária, e eu era a única mulher do departamento, né? Só que quando você vai crescendo na sua carreira, você determinado nível, você começa, óbvio, né? Ter uma posição mais política, né? Principalmente como gerente e tudo mais. E aí você começa, de fato, a olhar esses trâmites. Mas quando eu, né, como me dando de exemplo e contando aí um pouquinho para as outras mulheres, tentando, de repente, inspirar, eu acho que é um ponto que eu nunca parei para pensar, literalmente, né? É engraçado isso. Se eu era a única mulher, se não era muito outra mulher. Mas, de fato, é uma área difícil, não vou falar que é fácil, né? Porque não é, a gente vê aí. Outro dia eu fiz uma apresentação, fiz uma palestra aí e tinha mais de 20 homens e só tinham 4 mulheres apresentando. Independente da área, não 4 mulheres apresentando, de fato a gente tem isso dentro do mercado. Mas, assim, uma dica que eu dou para outras mulheres é que eu acho que, assim, pense muito mais no foco, né? Da onde você quer chegar e tenta ali balizar quais são as ferramentas, né? Porque, assim, quando a gente quer subir uma montanha, a gente precisa de todo um equipamento de segurança para a gente conseguir escalar essa montanha para a gente chegar no nosso objetivo. Então, a pergunta que eu acho que cada uma mulher tem que se fazer é
quem são os recursos que podem te ajudar a chegar no topo, né? Então, assim, se você tem algum mentor, alguma pessoa que, de fato, você vislumbra que possa te ajudar, o próprio time interno, né? Acho que aqui a nossa diretora, Alessandra Orlando, ela faz um papel incrível, acho que com a gente disso, né? Ela fez ano passado até um evento chamado Café com a Lei, e fez a leitura de um livro que falava um pouco disso, né? Um livro sensacional, inclusive. Depois eu dou a dica do livro que eu amei. Acho que toda mulher que quer crescer na carreira precisa ler esse livro. Pode falar, pode dar a dica. O nome do livro é Como as Mulheres Chegam ao Topo. É sensacional. Acho que toda executiva precisa de fato ler esse livro porque é maravilhoso. E ela tem vários passinhos ali que falam um pouquinho da nossa autossabotagem, porque é um pouco disso, né? Então, acho que em vez da gente olhar para as pedras no caminho, vamos olhar ali para o que a gente consegue alavancar, quem são as parcerias. Acho que existem muitos grupos ali. E mulheres modelos de exemplo, né? A gente, quando pega ali dentro do varejo, né? A gente tem a própria Luísa Helena Trajano, que é do varejo, né? E ela é super protagonista quando fala em toda essa parte de representatividade feminina, né? Do próprio varejo. Na minha carreira eu uso um pouco disso, né? Assim, eu tenho mentores que são pessoas que condizem muito ali com meus valores, que eu acho que isso é importante, a gente não tirar os nossos valores para a gente chegar no próximo passo. E tem um apoio, seja dentro da empresa, que eu acho que aqui a gente tem bastante, seja na família, seja em profissionais que já passaram pela sua vida, para conseguir te dar uma base. Mas não é fácil. Sem dúvida não é fácil, porque a gente tem uma trilha, né? Não adianta, esse histórico, né? Acho que a mulher demorou tanto a entrar no mercado de trabalho, quando a gente diz historicamente, que óbvio que a gente hoje tem muitos mais desafios do que os homens. Isso é fato. Agora, como que a gente trilhar, como os homens ajudam a gente também nessa trilha, né? Porque eles são muito mais experientes que a gente. Eu acho que é um pouquinho disso. Sim, super. Já fica a dica aí, quem não ouviu o episódio 100 com a Luísa Helena Trajano, volta lá para ouvir, volta aí no feed e ouve que vale a pena. Super. Ouvi mais de 3 vezes. Sensacional. Nossa. Boa. Putz, pra gente encerrar aqui nosso bate-papo, a gente tem uma última perguntinha, que é tradição aqui no PDV, que é: o que o varejo ensinou a Keila Pereira? Nossa, que pergunta difícil. É. Ensinou tantas coisas nesse longos anos aí de varejo, mas eu queria dar 3 coisas aqui que eu acho que foram um aprendizado e serve para tudo, né? Eu acho que a primeira coisa é o fator humano, né? Você se conectar de fato com as pessoas. Quando eu falo humano, são as pessoas, de fato, né? Não adianta a gente, por exemplo, a gente está falando muito hoje de tecnologia, de inteligência artificial, mas sem o fator, né, de gente, de nós humanos, né, de pessoas, a gente não consegue conectar nada nem chegar do outro lado, né? Eu também brinco que uma andorinha só não faz verão. Se você não tiver um time estruturado, conectado com o propósito, conectado com a missão, você não chega ali para fazer esses principais entregáveis para você, de fato, conseguir o resultado que a companhia espera em conjunto, né? O segundo ponto, eu vou falar um pouquinho, todo mundo vai falar que é um pouco clichê, né? Que é fazer o básico bem feito, né? Só que todo mundo, quando você fala fazer o básico bem feito, eu acho que o básico é fazer o simples, né? Que todo mundo está fazendo. Não é muito isso. O básico é basicamente um alicerce, né? Do todo, né? Eu lembro que no início do ano eu ouvi até o Rony, da reserva, falar sobre a Louis Vuitton, que estava fazendo uma nova linha lá com uma artista japonesa, se não me engano o nome dela é Kusama, né, que é super famosa, das bolinhas lá e tudo mais. E ele falou assim, nossa, isso é fazer o básico bem feito. Não, simplesmente, assim, a Louis Vuitton, ela montou toda a estrutura da frente da loja, cheio da marca da artista lá, que são as bolinhas. A vitrine, de fato, tinha lá a artista, e quando você entrava e fazia a experiência do cliente pela tua loja, pela loja lá do Louis Vuitton, quando você entrava, você, de fato, conectava todo o caminho de onde estava a exposição da artista lá, das bolsas, as principais bolsas e tudo mais da artista. E ele falou assim, nossa, isso é o básico bem feito. Você conectou tua propaganda, teu marketing, você conectou teu cliente de longe, ou seja, de longe você via o prédio, chegava ali, tinha vitrine, quando você entrava na loja, você fazia toda aquela aproximação e fechava, não deixava de ser o básico, né? Não fez nada demais a não ser expor ali da coleção que eles estavam falando. E muitas vezes você chega numa loja, eu quero um item, determinado item que falou, você não encontra, né? Você entra na loja, você anda e não encontra. E eu achei essa conexão perfeita. De fato, isso ali é um básico, né? Simples, que todo mundo acha que é tão simples que muitas pessoas acabam não fazendo, né? Muitas marcas acabam não fazendo. Então, achei o exemplo dele bacana. E o último ponto é o fator de curiosidade, né? Curiosidade que barra criatividade. Eu acho que, assim, a curiosidade leva um pouquinho a criatividade, né? Porque quando você é curioso, você quer aprender coisas novas, você quer entender coisas novas, você acaba sendo criativo para trazer soluções diferentes, para fazer conexões com o negócio, para trazer melhorias para o negócio. E eu acho que o varejo, como é muito dinâmico, muito rápido, ele precisa cada vez mais de ter pessoas, óbvio, que amem o varejo, né, que brilhem os olhos com o varejo, de fato, e que tragam essas conexões, essas melhorias, essa conexão com clientes, essa curiosidade de saber mais, querer
mais e conseguir implantar ali para conseguir trazer mais produtos, serviços para o nosso cliente final. Pô, Keila, super obrigado, foi bem legal. Várias informações, conteúdo super legal e de uma área aí que tem tido impacto, na verdade, no varejo como um todo, na expansão do varejo, no negócio em si do varejo, super importante, cada vez mais relevante. Super obrigado aí por compartilhar aí toda a sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade aí de compartilhar um pouquinho da experiência. Obrigada, Keila. Parabéns aí pela sua trajetória, viu? O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!